Deus continue abençoando a todos nós, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com estas clarinadas, estamos começando mais uma programação para falarmos daquilo que é bom, daquilo que é de Deus, de sua palavra, para a edificação do povo de Deus, edificação daqueles que o desejarem, não é? E nós estamos com a Bíblia aberta aqui no livro de Êxodo, capítulo 32, e eu gostaria de ler o verso 33 para o início da nossa mensagem. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Amém. Que Deus possa acrescentar as suas bênçãos à leitura da sua santa palavra. E nós vamos dar continuidade, então, no nosso estudo sobre o livro da vida, não é? É uma série que nós estamos fazendo. Então, nós vamos nos basear neste versículo e vamos começar na mensagem à Era de Sardes, no parágrafo 89. E que o Senhor Deus nos ajude, então, a nós desfrutarmos da palavra para a nossa edificação espiritual. Quando Israel rejeitou a liderança de Deus na coluna de fogo e se converteu à adoração de bezerros de ouro, seus nomes foram removidos do livro da vida. Êxodo, capítulo 32 e verso 33. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Se tal conversão de ídolos exige a penalidade da remoção dos nomes do livro da vida, do livro, então, mais seguramente, a rejeição de Israel a Cristo como Messias exigiria uma penalidade igualmente tão severa. Isto é exatamente o que acontece no Salmo 69, que anuncia a humilhação de Jesus, diz nos versos 21 a 28. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se a sua mesa diante deles em laço, e para a sua inteira recompensa em ruínas. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrame sobre eles a tua indignação, e prenda-os ao redor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem
na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Quando os judeus rejeitaram a Jesus, Deus literalmente passou dos judeus para os gentios. Atos, capítulo 13, versículo 46 a 48. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Glória a Deus. Isso não é para sugerir que não haverá mais nenhum nome das tribos de Israel permanecendo no livro da vida. Ele quer dizer aqui, o profeta, isso não quer dizer que nenhum israelita mais seria salvo, né? E que os nomes de todos estão fora do livro. Não, não é exatamente isso, não é? Permanecendo no livro da vida. Porque muitos destes, mas não multidões, através do princípio da eleição, estarão na era da igreja gentia e entrarão no corpo de Jesus Cristo. É bom parar um pouquinho aqui de novo, não é? Para nós refletirmos sobre essa questão. Como nação, Israel não será mais salvo para fazer parte da noiva na era da graça, não é? Eles vão ser arrebanhados e salvos depois do arrebatamento da igreja. Mas neste tempo da graça, no nosso tempo, eles não serão salvos como nação. Mas alguns, disse o profeta aqui, não tantos, não muitos, não multidões, alguns farão parte da noiva. Então nós vemos lá no princípio os apóstolos, aquele pequeno número de israelitas que aceitaram o evangelho, não é? Naqueles dias primitivos. E o profeta diz que nem a terça parte da nação judia soube que o Messias estava na terra. Isso é importante pensar, saber disso, né? Nem a terça parte da nação soube que o Messias estava na terra. Foi por isso que ali em Atos capítulo 19, quando São Paulo chegou a Éfeso, ele encontrou ali alguns discípulos, alguns irmãos crentes, não é? E ele perguntou para eles se eles tinham recebido o Espírito Santo depois que eles tinham crido, ou desde que eles tinham crido. Eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que existe Espírito Santo. E Apolo estava por ali com eles, não é? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que existe Espírito Santo. Aí São Paulo ficou naturalmente um pouco intrigado e ele perguntou para eles: mas em que batismo vocês são batizados? Eles disseram: no batismo de João Batista. Aí Paulo entendeu a questão, o porquê eles não haviam ainda recebido o Espírito Santo e nem sequer haviam tomado conhecimento a respeito disso, não é? É porque você vai se lembrar que quando João estava pregando lá no Jordão, ele disse assim: eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e fogo, que era o Senhor Jesus Cristo, não é? Mas acontece que para ser batizado com o Espírito Santo e fogo, eles deveriam vir todos para a igreja de Pedro,
para a igreja dos apóstolos, não é? Essa seria a transição de João para Jesus, para a graça. Então eles deveriam vir para a igreja primitiva e obedecerem Atos 2,38, que dizia: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ali então se teria cumprido a palavra, mas eles não passaram por esse processo. Pode ser que é porque não souberam mesmo, né? Pelo que eles disseram para São Paulo, nós nem ouvimos falar, então eles não tiveram uma oportunidade de rejeitar a palavra. Aí então Paulo entendeu a questão e explicou para eles que o batismo tinha que ser em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o batismo de João era para uma outra era. Agora, na era deles, o que vigorava era o batismo nas águas de Pedro, não é? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali em Atos dos Apóstolos 19, você pode ler na sua Bíblia e você vai encontrar que eram mais ou menos uns 12 varões que tinha ali. E eles, ouvindo essa explicação de Paulo, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles já eram batizados no batismo de João e depois foram batizados no batismo das águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí sim veio sobre eles o Espírito Santo, e daí então eles falaram em línguas e profetizaram, não é? Então a palavra corre perfeita assim no seu cumprimento, não tem falha nenhuma na palavra. O que é falho muitas vezes é porque as pessoas estão apegadas nas tradições que elas aprenderam, né, dos pais. Tradições religiosas, mesmo evangélicas, tradições, né? E aí eles não conseguem deixar que a palavra flua para que eles possam compreender assim o cumprimento, a palavra fluindo perfeitamente correta, sem nenhuma contradição, sem nada, né? Mas então, vamos aqui mais um pouco, né? Então, alguns poucos entrarão no corpo de Jesus Cristo, mostrando que seus nomes verdadeiramente permanecem no livro da vida também, como demonstraremos segundo o quinto selo. Multidões de judeus martirizados receberão vestes brancas e a vida eterna pelo Senhor. Também os 144.000 serão selados na sua vinda, provando que seus nomes não foram omitidos também, mas é ainda muito corretamente anunciado no Salmo 69 que são os ímpios ou injustos, rejeitadores de Cristo, e os destruidores de seu povo, cujos nomes são removidos. Parágrafo 91. Como Israel, o povo escolhido de Deus, na maioria, perdeu seus direitos no livro da vida, por rejeitar a Jesus. Assim, olha isto, assim a maioria da igreja gentia entrará também na condenação, com a resultante remoção de seus nomes do livro da vida, por rejeitarem a palavra e, por conseguinte, entrando no movimento ecumênico mundial, que é a imagem erigida para a besta. Você sabia disto? Né? Se você está ouvindo esse vídeo pela primeira vez, ou um vídeo como esse assim, que ensina a mensagem do sétimo mensageiro, do sétimo anjo de Apocalipse 10 e verso 7, não é? Se talvez pela primeira vez você está ouvindo isso, então você precisa se ater mais, porque nós temos uma série
de ensinos, de meditações, para as pessoas poderem se inteirar melhor, abrir o coração, não é? E não rejeitar. Porque assim como Israel rejeitou Jesus naquele dia e os nomes deles foram riscados do livro da vida, mas é porque eles eram ímpios e injustos, não é? Porque existem alguns que não eram assim. Por exemplo, José de Arimateia não era assim, o Simão Cirineu e outros discípulos, eles não eram assim, mas uma grande maioria era. E agora o profeta está dizendo, assim vai acontecer com a igreja, agora, nesse tempo nosso. Vai acontecer com a igreja porque Deus mandou o seu profeta. Você não sabe disso, não é? Olha, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, né? São Mateus 17, versículo 11, Lucas 10, verso 30, Apocalipse 10, versículo 7, todas essas escrituras são relativas ao ministério profético desse tempo do fim, porque como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo e ele estava no ministério de Elias, esse ministério de agora, do profeta de Deus, é também o ministério de Elias. E ele é o precursor da segunda vinda. Então a mensagem do profeta de Deus para esta era, ela é a precursora da segunda vinda de Cristo. E aí é uma grande minoria que tem recebido, que tem aceitado em relação à quantidade de crentes existentes no mundo hoje, não é? É uma grande minoria, muito poucas pessoas mesmo que aceitam. E o restante vão entrar no movimento ecumênico, que é a religião da besta, não é? E vão perder a oportunidade de serem arrebatadas e os seus nomes, consequentemente, serão riscados do livro da vida. Isso é muito sério. Cada crente precisa pensar nisso, porque cada um de nós tem só uma alma, não é? E é muito sério isso. Mas vamos aqui mais um pouco. Deixa eu olhar a hora aqui, que a gente esquece da hora, de repente até passa, né? Mas ainda nós temos um tempinho mais. Parágrafo 92 da Era de Sardes. Há outro ponto para ser notado aqui no julgamento do grande trono branco. Haverá uma separação de pessoas. O livro da vida será aberto, outro livro será aberto, Mateus 25, 31 a 46, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e aparecerá uns dos outros, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos,
ou nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermo, ou em prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aleluia. Eu penso que o profeta vai falar aqui, mas a gente fica com aquela vontade de adiantar um pouquinho, né? Quem serão aqueles pequeninos irmãos dele, para quem eles fizeram todos aqueles benefícios e para quem o outro grupo deixou de fazer os benefícios, né? Então vamos ficar pensando nisso aqui, pode ser que ele vá dizer mais na frente um pouquinho. Parágrafo 93, mensagem de Sardes, não é? Apocalipse 20, e versículo 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele, e vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ambos, os justos e injustos, estarão nesse julgamento. Assim está dito: esses justos não serão a noiva. Então aqui ele começa a dizer, não é? Esses justos que deram água, comida, roupa para o rei, que na verdade não foi para ele, foi para os irmãozinhos dele, os pequenos dele, né? Então esses não são da noiva. Então vamos aqui, né? Assim está dito: esses justos não serão a noiva, porque a noiva se assenta com ele no julgamento. Amém? Você está entendendo? Né? Quer dizer, aqueles justos lá do trono branco não são a noiva, porque a noiva já estava com ele, porque o julgamento vai ser depois do milênio. Então a noiva já terá participado do trono com ele por 1000 anos. Aí lá é que eles serão julgados, mas não são a noiva, não é? A noiva se assenta com ele no julgamento. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora,
Se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Quer dizer, isso é uma correção, né, para os crentes, para nós, os crentes de hoje. É uma exortação, na verdade, para os crentes de hoje, que somos nós. Porque às vezes, entre irmãos, nós temos algumas dificuldades, deixa eu usar uma expressão assim popular, algumas penimbas, né? E às vezes nós não conseguimos resolver isso, não consegue perdoar o irmão, não consegue perder, porque Jesus disse que aquele que quiser perder a sua vida, ganhá-la-á, mas o que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então, por que nós não deixamos, não damos por encerrado aquilo, não perdemos? Porque como é que vai julgar os anjos? Como é que vai julgar o mundo se não sabemos nem julgar essas pequenas coisas entre nós, entre irmãos, entre família, às vezes, né? Então, é preciso que nós recebamos essas correções, recebamos essas exortações do Espírito Santo, porque está na palavra. Todo mundo tem Bíblia. Essa que é a verdade, né? Então, 3:21, quer dizer, ele disse aqui, como é que nós vamos conseguir julgar as coisas, os anjos, se não conseguimos julgar nem as pequenas coisas dessa vida, não é? Apocalipse 3:21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vejam, a noiva está com ele no trono. Como ela é para julgar o mundo, ela tem de estar assentada no julgamento com ele. Foi exatamente isto o que Daniel viu. Daniel 7, 9 e 10. Capítulo 7, versículos 9 e 10. Isso foi o que Daniel viu. Olha só. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Vejam, é a mesma coisa, porque os milhares de milhares que estão ministrando, servindo-o, são a noiva. Porque quem ministra ao esposo, senão a esposa? Aleluia, isso é maravilhoso. Nós podemos lembrar da expressão de Jó, não é? Essas coisas são maravilhosíssimas. Pensar nisso, não é mesmo, meus irmãos? Não é maravilhoso nós pensarmos nessas coisas? Não é? E isso são verdades. Eu sempre costumo pensar e dizer, essas são as infalíveis realidades do Deus vivo. Vale a pena ser cristão ou não vale? Não é? Os sofrimentos, as dificuldades dessa vida aqui representam alguma coisa quando você pensa que você tem uma promessa como essa, que isso é seu, isso é para você, é para mim, é para nós. Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Deus nos ajude, que nós possamos e cada dia mais nos inteirando destas coisas, nos envolvendo cada vez mais. Nada de crente igrejeiro, crente fanático, ou crente frio, ou crente formal, nada disso. Ser cristão de verdade. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Não esqueçam de curtir o vídeo e também, se não for inscrito, inscreva-se para que então nós possamos ter o nosso vídeo impulsionado e alcançarmos mais pessoas. Quantos filhos de Deus, quantas almas preciosas não precisam ouvir essas verdades? Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.